Olá, sejam todos novamente bem-vindos ao nosso momento leitura. Bem, nós estamos na página 52 do nosso livro. Então, continuando, o papel de Hayashi Shujiro dentro da Gakkai. Um dos discípulos de Uzui Sensei que, sem dúvida, deve receber uma menção especial é Hayashi Shujiro Sensei. Reconhecido como alguém que transmitiu o Uzui Reiki Ryoho no exterior e que iniciou o desenvolvimento do Reiki Ryoho, que originalmente surgiu no Japão em todo o mundo. Hayashi Sensei nasceu em 1879. Se graduou na Academia Naval em dezembro de 1902. Como não alcançou o grau de almirante, não existe um registro detalhado de suas atividades desde sua graduação até o seu afastamento. Disseram que quando ele estava na ativa, trabalhava como médico naval e que se aposentou como comandante da primeira reserva, depois de ser capitão. Em 1925, recebeu Shimpiden de Uzui Sensei e se converteu em Shihan da Uzui Reiki Ryoho Gakkai. Seguindo a recomendação de Uzui Sensei, abriu uma clínica de Reiki perto da sede principal da Gakkai de Shinanomachi, em Tóquio. Ao mesmo tempo, estabeleceu a Hayashi Reiki Kenkyukai, que é a Associação de Investigação de Reiki de Hayashi, incorporando ideias inovadoras destinadas a incrementar a efetividade do Reiki Ryoho. Depois da morte de Uzui Sensei, deixou a Uzui Reiki Ryoho Gakkai, se tornou independente e se dedicou a Hayashi Reiki Kenkyukai. Graças aos seus numerosos contatos, muitos admiradores da alta sociedade da época se reuniram em torno dele, incluindo artistas, escritores e homens de negócio. Hayashi outorgou Shimpiden a 13 estudantes, incluindo entre eles a duas mulheres, a sua esposa, Chie, e Hawayo Takata Sensei. Somente 2 Shihans femininas surgiram das mãos de Hayashi, que foi a sua esposa e Hawayo Takata, nota do autor. A senhora Hayashi Chie sucedeu seu esposo como a segunda presidente da Hayashi Reiki Kenkyukai, mas a organização desapareceu depois de sua morte. Eu acredito que Hayashi Sensei percebeu um dom natural em Hawayo Takata e lhe recomendou a globalização do Reiki Ryoho. Algumas fontes afirmam que Hayashi Sensei faleceu em 1941. Não obstante, segundo documentos da própria Armada, realmente foi no dia 11 de maio de 1940 que ele faleceu. De acordo com a história relatada pela senhora Hayashi Chie, ele não queria participar de outra guerra, por isso se suicidou. Hayashi Sensei faleceu com a mesma idade que Uzui Sensei, 62 anos, baseando-se na forma de calcular idade naquela época. Agora vamos falar sobre a Hayashi Reiki Kenkyukai. Que papel desempenhou Hayashi Sensei na Gakkai? Pergunta o autor. Hayashi Sensei foi o último estudante a receber Shimpiden das mãos de Uzui Sensei, tornando-se Shihan. Naquele tempo, todo aquele que recebesse Shimpiden deveria trabalhar como administrativo na Gakkai, para promover e ensinar o Reiki Ryoho. Além disso, ele também teria que oferecer tratamentos ou abrir uma sede da Gakkai para trabalhar com o Reiki Ryoho. No entanto, Uzui Sensei
lhe designou uma missão especial, já que ele havia exercido o cargo de médico naval. Disse a Hayashi: dedique menos tempo a Gakkai e abra uma clínica de Reiki para investigar formas de melhorar a efetividade do Reiki Ryoho, desde um ponto de vista médico, e apresente os resultados a Gakkai. Em essência, havia dois objetivos primordiais nessa recomendação: curar a maior quantidade de pessoas doentes possível e estudar formas de aumentar a efetividade do Reiki Ryoho através dos tratamentos. Então, Hayashi Sensei abriu uma clínica de Reiki e, ao mesmo tempo, a Hayashi Reiki Kenkyukai. Na clínica, eram tratadas a pacientes e na Hayashi Reiki Kenkyukai se desenvolviam as investigações sobre o Reiki Ryoho. Nenhuma das duas entidades pertencia a Gakkai, mas foram estabelecidas por recomendação de Uzui Sensei e tinham todo o respaldo da Gakkai. Por que Hayashi Sensei deixou a Gakkai? Pergunta o autor. Alguns afirmam que Hayashi Sensei deixou a Gakkai para fundar a Hayashi Reiki Kenkyukai, mas esta foi inaugurada ao mesmo tempo que a sua clínica. Depois do falecimento do Uzui Sensei, Hayashi Sensei se tornou independente e desenvolveu suas próprias atividades em torno do Reiki Ryoho, através da Hayashi Reiki Kenkyukai. Alguns afirmam que foi por diferenças de opinião com o presidente Ushida. Pode ser que a política de autorizar a Hayashi Sensei de desenvolver suas pesquisas de maneira independente tenha mudado. De acordo com o documento, a Gakkai também estabeleceu um centro de investigação na sede principal e começou a estudar como aumentar a efetividade do Reiki Ryoho. Mesmo depois de se tornar independente, o respeito de Hayashi Sensei por Uzui Sensei se manteve forte. Continuou a exibir uma tapeçaria de parede com as instruções de Uzui Sensei, os 5 princípios, ou seja, o Gokai, escrito por Hayashi Sensei enquanto ele dava tratamentos e seminários. Ele também continuou transmitindo os ensinamentos de Uzui Sensei e fazendo uso do nome Uzui Reiki Ryoho. Tal como fazia a Uzui Reiki Ryoho Gakkai, Hayashi Sensei empregou um sistema de 3 níveis: Shoden, Okuden e Shinpiden. Apesar de que o certificado era concedido com o nome da Hayashi Reiki Kenkyukai, ele sempre manteve e afirmava que ele transmitia a melhoria da mente e do corpo Uzui Reiki Ryoho. Se ele tivesse começado a utilizar uma denominação diferente quando se tornou independente, nem o nome de Uzui Sensei, nem da Uzui Reiki Ryoho Gakkai teriam sido conhecidas no mundo. Agora vamos falar sobre a originalidade de Hayashi Sensei. Hayashi Sensei, respondendo às expectativas de Uzui Sensei, começou a incorporar desde o princípio novos enfoques. Por exemplo, na Gakkai, exceto para pessoas muito doentes, os pacientes recebiam os tratamentos sentados. No entanto, Hayashi Sensei utilizou macas e mudou a forma 1 a 1 da Gakkai por um sistema que destinava vários terapeutas para cada paciente. A clínica contava com 8 macas e para cada uma havia 2 praticantes de Reiki de nível Okuden que aplicavam os tratamentos. Isto significa que havia sempre 16 terapeutas disponíveis
e foi dito que a clínica estava constantemente cheia. O tempo de tratamento era de 1 hora, e se alguns terapeutas ficassem livres, vários deles podiam impor juntos as mãos sobre um mesmo paciente. Para finalizar, o próprio Hayashi Sensei tratava 1 ponto ou 3 se a condição era grave. Na Gakkai, se dava grande importância às posições de cabeça, abdômen e coluna vertebral. Mas Hayashi Sensei também dava importância aos meridianos do corpo, pontos de acupuntura e centros energéticos como os chakras. O resultado desse estudo foi o desenvolvimento e a preparação de um novo guia de tratamento e se criou assim suas próprias posições de mãos. Incorporou cristais aos tratamentos de Reiki e costumava colocar uma esfera de quartzo do tamanho de uma pequena bola de cristal no peito do paciente. O cristal era limpo em água salgada depois de cada tratamento. As bases para sua difusão por todo o mundo como método praticável por qualquer pessoa se estabeleceram neste período. Na atualidade, essas ideias têm sido herdadas pelo Reiki ocidental como um estilo de Reiki Ryoho, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu também posso reconhecer aqui a forma original das 12 posições básicas das mãos, assim como a forma original da transmissão de energia, que é a sintonização usada na atualidade. A sucessão da senhora Hayashi e o desaparecimento da Hayashi Reiki Kenkyukai. Em seus últimos anos, Hayashi Sensei fazia seminários de forma periódica em Tóquio e Osaka. Enquanto em todo o Japão, ele tinha coordenadores que faziam uma forte campanha de expansão. Viajava aos lugares onde haviam mais de 10 estudantes e ensinava até o nível Okuden em um seminário intensivo de 5 dias. A senhora Yamaguchi Shiyoko, que faleceu em 2006, nos contou: aos finais de março de 1938, quando tinha 17 anos, recebi um seminário de 5 dias e me foram outorgados o Shoden e o Okuden. Isso foi em março de 1938, um pouco depois do 21 de fevereiro, que foi quando concedeu o Shimpiden a Hawaii Takata e formou a primeira mestra de Reiki no Havaí. Neste momento, ele sentiu que seus objetivos haviam se cumprido. É possível que Hayashi Sensei acreditasse que já havia transmitido o Reiki Ryoho a Takata Sensei e sua missão já estava cumprida. 2 anos depois, Hayashi faleceu. Eu gostaria que ele tivesse muitos anos mais, a fim de transmitir a quintessência do Zui Reiki Ryoho, o máximo do estado do Anshin Hitsumei. É uma pena que ele não tenha podido fazer isso. Sem dúvida, nós podemos dizer que o trabalho que o Zui Sensei recomendou a Hayashi foi aprofundar mais no caminho da cura e nem tanto no da felicidade. Se olharmos desta forma, podemos dizer que Hayashi Sensei respondeu perfeitamente à expectativa de seu mestre. Hayashi Sensei era médico e se esforçou na investigação para aumentar os efeitos terapêuticos do Zui Reiki Ryoho, utilizando seus conhecimentos de medicina. Outro motivo foi que Takata Sensei veio ao Japão para se tratar de uma doença grave e começou a receber tratamentos de Reiki de Hayashi Sensei
Na busca de curar sua doença, começou a aprender o Reiki Ryoho e, ao retornar ao Havaí, abriu uma clínica de Reiki. Levando em conta a trajetória de Hayashi Takata Sensei, teria sido uma consequência natural que a difusão do Reiki Ryoho se tornasse mais enfocado na cura. É maravilhoso que ambos edificaram as bases para a difusão mundial de uma técnica de cura efetiva como fundadores do Reiki ocidental. Hayashi sucedeu a Hayashi Sensei depois da morte dele. Assim, ela se converteu na segunda presidente da Hayashi Reiki Kenkyukai. Visitou muitos lugares do Japão para dar seminários. Entretanto, logo se envolveu com certa religião e começou a propagar suas ideias, o que fez com que muitos membros da Kenkyukai deixaram a associação. Hayashi teve um filho e uma filha, e o seu desejo era que eles ocupassem o lugar de terceiro presidente depois de sua esposa. Claro que nenhum deles quis a Hayashi Reiki Kenkyukai, por isso ela desapareceu depois da morte da senhora Chie. Agora vamos falar das pessoas que se tornaram independentes da Gakkai. Depois da morte de Uzui Sensei, muitas pessoas deixaram a Gakkai, entre eles Hayashi Shujiro, que também se independizou. Dois daqueles que se desligaram da Gakkai para formar novas escolas se tornaram muito populares. Um deles é Eguchi Toshiharu, fundador de Tenohirarioji. Eguchi Toshiharu foi diretor na escola secundária de Kofu e desde sua infância ele teve uma constituição física muito frágil. Começou a estudar o Uzui Reiki Ryoho em 1925 e 2 anos depois se independizou e formou o método Tenohirarioji. 3 de seus discípulos, Eguchi, Yasukyo, Mitsui Koshi e Miyazaki Goro, foram bem conhecidos. Desde o começo, Eguchi Toshiharu teve dúvidas a respeito da política da Uzui Reiki Ryoho Gakkai. Em seu diário pessoal, ele escreveu sobre a sua entrada na Gakkai. No 14º ano de Taisho, 1925, aos 53 anos, eu entrei na Uzui Reiki Ryoho Gakkai por recomendação da senhora Tamura. A matrícula custava 50 ienes, que é o equivalente a 3.000 euros no momento em que este livro foi escrito, mais uma cota de participação de 1 ien, equivalente a 60 euros, por cada reunião, ou seja, prática. Ainda que eu reconheça a importância de pagar, definitivamente não estou de acordo com cobrar uma cota de incorporação de 50 ienes. Ao que parece, essas dúvidas continuaram crescendo durante seus 2 anos de estudo. No segundo ano de Showa, em 1927, quando fez 55 anos, ele escreveu em seu diário: como resultado de anos de estudo, me dei conta de que o Uzui Reiki Ryoho é uma habilidade natural que todos possuímos. Portanto, muito pouco razoável se cobrar uma cota tão cara. Além disso, considerando o status social de um dos discípulos, o almirante Taketomi, torna isso mais sem sentido ainda. Depois de conversar sobre isso com Yasu-san, decidi, com toda certeza, retirar-me da Gakkai e me tornar independente.
Apresentei uma carta de renúncia ao presidente, o almirante da Armada, Ushida Jusaburo. Ao mesmo tempo, chamei o meu método de Tenohiraryoji e decidi transmiti-lo claramente às pessoas comuns e simples. Quando o tornei público, muitas pessoas foram chegando aos poucos, até ser impossível receber a todos na minha casa. Aluguei um segundo piso do Hotel das Termas de Itaqui e aí assim anunciei a sua abertura. Esta é uma crítica, diz o autor, à cobrança de soma tão alta de dinheiro, quando na realidade a cura do Uzui Reiki Ryoho se alcança, se consegue pelo poder outorgado pela natureza. Sentimos seu entusiasmo em frases como definitivamente não estou de acordo com, ou quando ele diz, me dei conta de que o Uzui Reiki Ryoho é uma habilidade natural que todos nós possuímos, ou também decidi sem vacilar retirar-me da Gakkai e me tornar independente, e anunciei sua abertura. O mencionado Yasu-san, no parágrafo anterior, é o seu tio Eguchi Yasukyo, de mais ou menos a mesma idade dele, e que mais tarde se tornou comandante do Exército de Terra. Nos livros que escreveu depois de se tornar independente, Eguchi Toshiharu sempre enfatizou que não se deveria receber dinheiro por isso. Ele afirmava, se cobramos dinheiro, recebemos o karma da pessoa. Depois da morte de Toshiharu, seu genro Miyazaki Goro lhe sucedeu e, igualmente a Eguchi Toshiharu, ele proibia recebimento de pagamento pelos tratamentos. Eles ensinaram finalmente a mais de 50 mil estudantes, mas é muito difícil manter uma atividade dessas características sem receber remuneração. É uma pena que só um pequeno número de pessoas tenha herdado o seu método e o pratique na atualidade. Deste modo, a partir da crítica ao Uzui Reiki Ryoho, Eguchi Toshiharu seguiu seu próprio caminho, fundando o método Tenohiraryoji. Sem dúvida, ambas as técnicas compartilham certos aspectos. Por exemplo, o uso da palavra Reiki, que recitam os Gyosei do Imperador Meiji, o início de tratamentos pela cabeça e o uso de uma técnica similar ao Hatsurei-Ho. Também existem ensinamentos espirituais, ainda que de uma perspectiva diferente da de Uzui Reiki Ryoho. E o segundo que se tornou também conhecido e popular foi Tomita Kanji, fundador de Tomita Teate Ryoho. Tomita Kanji aprendeu o Uzui Reiki Ryoho lá pelos anos de 1925. Se tornou independente depois da morte de Uzui Sensei e fundou a Teate Ryoho Kai, Associação de Cura com as Mãos. Se utilizou de um sistema de 4 níveis: Shoden, Shuden, Okuden e Kaiden. Os primeiros 3 níveis eram de 5 jornadas de 2 horas de aula, enquanto que o último nível, Kaiden, durava 15 dias. Mais de 20 mil pessoas aprenderam este método e seu estudante mais famoso foi Ashisuke Jiro. Como a capacidade para curar não era ativada pelo Reiju, sintonização de Uzui Reiki Ryoho, Tomita Kanji utilizou um sistema de treinamento similar à técnica Hatsurei-Ho
do Zui Reiki Ryoho. Primeiro, nos sentamos na posição Seizá, recomenda ele, que é a posição com os joelhos dobrados no chão. E as mãos em Gachô, que é a união de mãos unidas à frente. Em seguida, recitamos os Gyosei do Imperador Meiji como Joshin Kokyu-ho, é o método para purificar a mente. Quando a mente e o corpo tenham se purificado, se mantivermos esse estado mental e permanecermos sentados em Seizá, com as palmas das mãos em posição Gachô, o calor começa a aparecer e o Reiki começa a fluir. No livro que escreveu depois de se tornar independente, chamado Reiki e Ninjutsu Tomita Ryu Teate Ryoho, Tomita Kanji afirma, abre aspas, a pessoa que fez um verdadeiro e destacado serviço para desenvolver o uso prático do Reiki Ryoho é, sem dúvida nenhuma, o pioneiro deste método, o Sr. Uzui. Quando deixou este mundo, ao final da Era Taisho, o Sr. Uzui deixou este feito como um legado para a humanidade. Asuke Jiro, em seu livro, escreveu: aqueles que utilizam suas mãos para curar geram uma energia poderosa, mas o Zui Sensei, o pioneiro neste caminho de cura com as mãos, era um psíquico superior com poder espiritual e pode-se dizer o mesmo de seus discípulos e outros mestres que iniciaram novas tendências. Agora, o autor fala sobre outros grupos. Além destes 2 discípulos, se diz que também outros estabeleceram novos grupos e se transformaram em líderes espirituais depois de estudar na Gakkai. Entretanto, estes grupos negam que tenha sido assim. Entre estes, só uma excepcional pessoa como Hayashi Sensei foi quem, depois de deixar a Gakkai, continuou respeitando a Uzui e transmitiu o nome de Uzui Reiki Ryoho e seus ensinamentos. Nos nossos dias atuais, existe um grupo religioso que utiliza a cura com as mãos como um ato de religiosidade. Como houve um período no Japão em que tocar o corpo de outra pessoa estava proibido pela lei sanitária, este grupo trabalha dirigindo as mãos à distância. E assim nós terminamos mais um capítulo. Muito obrigada. Até o próximo capítulo.